Pronto. Ok. A gente pode... 14h30, vamos começar, então, no horário certinho. Bem, pessoal, primeiro, dizer que esse é o nosso primeiro seminário desse semestre, né, da pós-graduação em Economia, dar as boas-vindas para todo mundo, dar as boas-vindas para o Luiz e super agradecer esse convite, desculpa, super agradecer ele atender gentilmente esse convite nosso. Super prazer, viu, Luiz, te receber aqui. O professor Luiz, ele tem doutorado pela Universidade de São Paulo, com período de sanduíche na Universidade de Bocconi, pós-doutorado na AGV, ele pesquisa na área de economia política e microeconomia do desenvolvimento, tem foco em entender os efeitos da mídia em processos eleitorais, os legados de regimes não democráticos. E esse trabalho que o Luiz vai apresentar hoje, acho que vai ser super interessante, porque foi um trabalho que deu bastante repercussão no ano passado, né, Luiz? Já é um trabalho publicado deles, e que o Luiz é coautor com outros pesquisadores, e é um trabalho, de fato, muito bom, e que foi feito, de fato, de forma uma resposta ali muito rápida desses pesquisadores a questões que envolvem a Covid-19, tangenciando essas áreas, né, da ciência política, e é um trabalho aplicado do Luiz e de outros pesquisadores. Então, sem mais delongas, super agradeço, Luiz. Então, pode ficar à vontade para começar sua apresentação. Né, pode ficar à vontade com o tempo, de 40 minutos a 1 hora. Tá bom. E depois eu vou passar a palavra para a professora Fernanda, a quem eu agradeço aqui também, que super gentilmente aceitou meu convite de debater esse seminário. Obrigada, Fernanda. Tá bom. Bom, obrigado então pelo convite. Prazer apresentar aqui. Falei para a Débora, um prazer ainda que não presencialmente, né, porque adoro o Belo Horizonte, mas é um prazer apresentar. E como a Débora falou, esse é um artigo que ele já está publicado, ele foi publicado no Journal of Development Economics, e ele foi, na verdade, produzido numa velocidade bem rápida, assim, principalmente para os padrões de economia, que, comparado com as outras ciências, em geral, o tempo de maturação dos artigos ele é mais longo, né? A gente começou a trabalhar nele no meio do ano passado, mais ou menos um ano atrás, pensando nos journals, né? Tiveram uma série de calls de revistas específicos para a Covid. A gente foi muito rápido em fazer o artigo circular entre alguns colegas, alguns seminários, para tentar mandar para o Journal of Public Economics um issue especial de Covid que eles tinham. A gente acabou não sendo aceito lá, e aí a gente mandou para o Journal of Development Economics mesmo, e foi aceito também numa velocidade super rápida. Assim. Então, assim, apesar dele ter, normalmente a gente não apresenta artigos, ou apresenta menos artigos publicados, né? Mas nesse caso, é um artigo que foi feito numa velocidade tão rápida que uma série de questões aqui acabaram não sendo respondidas. Assim, o que a gente queria responder, a gente responde de maneira satisfatória, né? Tanto que a gente conseguiu convencer os pareceristas e os editores, mas tem uma série de questões aqui, desdobramentos do que a gente encontra, que eu acho que são importantes. E aí, sempre que a gente apresenta esse artigo, a gente recebe comentários muito bons e aí isso fica como sugestão de agenda futura para a gente, para outros pesquisadores, porque, enfim, é uma agenda bastante ampla e acho que tem bastante coisa para se olhar aqui ainda. Tá? Bom, então, sem me estender mais, eu vou começar aqui. Então, quando a gente olha para a literatura de economia e de ciência política, a gente sabe que liderança política tem um papel importante em outcomes econômicos e políticos, né? Então, no desempenho de países ou de municípios, de estados, a figura do líder ele é bastante importante. E aí, em particular, no contexto da pandemia, o que a gente viu é que a resposta eu acabei não falando só, mas meus coautores aqui nesse artigo são o Rafael Bruce, que eu estou colocando como INSPER aqui, porque ele era INSPER, agora ele está no setor privado, foi trabalhar no Nubank, deixou a academia, mas ainda tem alguns projetos na academia, ainda trabalha com a gente em algumas coisas. O Alex, que está em Barcelona, e o Mário, que é aluno de mestrado nosso. Mas seguindo, a gente sabe da relevância, então, de líderes políticos, e na pandemia isso ficou bem pronunciado, né? Teve, inclusive, uma série de matérias na imprensa internacional mostrando que
o combate de líderes ao redor do mundo variou bastante, né? Então a gente tem, eu vi que tem dois casos bem opostos, né? Que é o caso da Jacinda na Nova Zelândia, que teve um combate à pandemia super rigoroso, e a gente tem, por exemplo, o presidente Bolsonaro ou o presidente Trump nos Estados Unidos, que tiveram um combate menos rigoroso, digamos assim, da pandemia. Mas, de maneira geral, o que a gente viu foi que a resposta dos líderes, especialmente na primeira onda, né, da pandemia, quando, enfim, não tinha vacina e quando as medidas de prevenção eram meio incertas, elas variaram muito, né? E o que chamou a atenção nessa primeira onda da pandemia foi que as líderes mulheres tomaram medidas diferentes dos líderes homens, né? E aí, quando a gente olha na literatura de economia e também de ciência política, a gente uma coisa que é bem documentada é que liderança de mulheres é importante para tem impacto, né? Tem efeito causal sobre a provisão de bens públicos e sobre o desempenho de outcomes econômicos e sociais, né? Enfim, tem uma ampla literatura, eu vou mencionar um pouquinho lá na frente, sem me estender muito, mas tem uma literatura bem ampla, que começou lá com a Duflo, que mostra que isso tem efeito na Índia, e aí, enfim, em outros lugares, inclusive no Brasil, a gente tem trabalhos mostrando o efeito positivo de liderança feminina. O que a gente não sabe muito, todos esses artigos, em geral, eles olharam para efeitos em situações normais, digamos assim, em tempos normais. A gente não sabe como que a liderança feminina ela pode afetar outcomes econômicos e sociais em períodos de crise, né? E aí a gente teve alguns artigos que foram antes do nosso aí, que olharam um pouco para como que qual o papel de lideranças femininas no resultado do combate à pandemia de Covid-19. Tem um problema aqui, claro, né, que é um problema de identificação causal, né? Como é que você identifica o efeito causal de você ter uma mulher líder, né? Os países, em particular, quando você está comparando países, né, tem vários estudos que fizeram comparações de países, né? E quando você faz esse tipo de comparação, você tem um problema que a população que escolhe líderes mulheres, em geral, é muito diferente da população que escolhe líderes homens, né? Então, fica difícil você comprar aquele resultado como um resultado de efeito causal, né? E o que a gente faz nesse paper é mostrar a primeira evidência causal no contexto da Covid-19 de que líderes mulheres têm um efeito positivo no combate à pandemia, né? E o que a gente vai fazer aqui é olhar para municípios, então a gente não olha para países. Aqui eu estou falando de países o tempo todo, mas é um pano de fundo, né, a motivação que a gente tem. Mas o que a gente vai fazer é olhar para o Brasil e comparar municípios que elegeram homens com municípios que elegeram mulheres. A pergunta óbvia, né, acabei de falar que é um problema você comparar países que elegem pessoas de diferentes gêneros, a pergunta óbvia é, isso não vale também para municípios? Isso vale. E aí a gente vai usar estratégias aqui de econometria para tentar isolar o efeito de ter uma prefeita mulher de outros efeitos, como preferência da população, por exemplo. Tá? A gente tem um cenário que é, do ponto de vista, né, empírico, é um cenário que favorece essa pesquisa, né? Primeiro porque a primeira onda da pandemia, a gente vai estar olhando, eu vou falar em detalhes, mas a gente vai estar olhando para a primeira onda da pandemia, né? E a primeira onda da pandemia afetou de maneira bastante pesada o Brasil, a gente sabe. E uma outra coisa que favorece essa nossa pesquisa é o fato de que os municípios no Brasil tiveram bastante autonomia para adotar políticas, né? Então, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal lá em abril de 2020, ela contribui bastante aqui, porque, enfim, se a gente não tivesse tido aquela decisão, possivelmente a gente teria tido uma medida nacional coordenada, ainda que ruim, a gente teria tido uma medida nacional e aí a gente não teria líderes, mulheres ou não teriam autonomia para adotar medidas, e eu vou mostrar para vocês aqui que o que, no fim das contas, explica essa diferença de resultado são medidas não farmacológicas, que é, no fundo, o que os prefeitos podiam fazer, né? Vou mostrar para vocês que não é que elas investiram mais em saúde. A pandemia aconteceu, o orçamento já estava, enfim, já tinha sido aprovado o orçamento dos municípios, eles não tinham como simplesmente gastar mais em saúde. Então, o que elas fazem é simplesmente adotar mais medidas não farmacológicas, e isso só pôde acontecer porque o Supremo garantiu autonomia a esses municípios. Então,
me antecipando um pouco, mas esse é o mecanismo que a gente vai encontrar. Tá? Então, o que a gente vai, agora acho que eu posso falar um pouco disso, o que a gente vai fazer nesse paper especificamente? Então, assim, se você tiver 2 minutos e precisar sair por alguma razão, esse é o slide que eu queria que você levasse na cabeça. Né? O que a gente vai se perguntar aqui é o seguinte: municípios no Brasil que foram governados, né, que tiveram mulheres prefeitas, eles tiveram menos mortes e hospitalizações na primeira onda de Covid-19, lá em 2020? O que a gente encontra é que sim, eles tiveram. A que isso se deve? Né? Será que eles responderam? As mulheres responderam diferente à crise? Sim, elas responderam diferente. E o que elas fizeram de diferente? Elas adotaram mais proibição de aglomeração e número de e adoção de máscara. E também fazem mais o que a gente chama aqui de cordão sanitário, que é, enfim, isolar o município. E o número de medidas não farmacológicas em geral que elas adotaram foi maior do que dos homens. Medidas não farmacológicas eu vou discutir um pouco depois, mas são essas medidas de distanciamento social, enfim, de uso de máscara, medidas que a gente adotou muito, especialmente no começo da pandemia, e à medida em que a vacinação foi avançando, a gente foi abrindo mão delas. Aliás, em BH agora vocês estão, né, liberados de usar também em local fechado. Né? Eu vi, acho que ontem ou anteontem, saiu essa medida, acho que foi a última capital, né, que liberou essa restrição. E aí a gente tem um exercício que é uma contribuição do paper também. A gente encontra que o efeito das mulheres, esse resultado é particularmente interessante, o efeito das mulheres é mais forte em municípios mais bolsonaristas, municípios que o apoio ao presidente Bolsonaro é maior. Né? E isso é um resultado interessante porque ele ilustra como que líderes locais têm um poder bastante forte de contrabalancear políticas nacionais falhas. Né? Então, ele estressa bastante esse ponto da importância de líderes locais. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem um desafio empírico aqui, né, que comparar municípios que têm prefeitos homens com prefeitas mulheres. Esses municípios são potencialmente diferentes. Então, como é que a gente interpreta o fato de ter uma mulher como um efeito causal? Né? A gente vai usar uma estratégia de regressão descontínua. Então, eu vou explicar um pouco mais adiante, para quem não está familiarizado, mas imagino, enfim, que vocês conheçam trabalhos de regressão descontínua, mas basicamente o que a gente vai fazer é comparar municípios onde mulheres ganharam por muito pouco com municípios onde as mulheres perderam por muito pouco. A gente mostra que esses municípios eles são muito parecidos. Né? Então, a gente consegue interpretar a existência de uma mulher prefeita como um parâmetro, como um efeito causal. Né? E aí a gente vai fazer outros exercícios aqui, a gente vai fazer diferenças local, usando a mesma amostra dessa estratégia de regressão descontínua. E aí a gente vai usar 2 medidas aqui, a gente vai usar a medida de COVID e medida de doença respiratória aguda grave, para evitar problema de endogeneidade por conta de teste. Né? Quando a gente olha para a COVID, a gente pode ter um problema que alguns municípios testaram mais e, por isso, tem mais casos de Covid. Então, a gente olha também para esses casos de síndrome respiratória aguda grave, que são os casos que, quando o paciente dá a entrada no hospital com algum sintoma respiratório, não necessariamente tem um teste aqui. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Esse slide eu vou passar super rápido, até para não... Em geral, slide de literatura aquele que o pessoal pega o celular assim, e vai fazer outra coisa. Então, assim, a gente basicamente contribui com 3 grandes braços da literatura. Né? O primeiro é essa literatura mais ampla do papel de mulheres como policymakers, e aí eu falei para vocês, essa literatura começa com a do Flo, olhando para umas políticas específicas de reserva de vagas para mulheres na Índia, mas se estende aí até esse trabalho da Fernanda Bruno no JDI, olhando para... o setting da Bruna é muito parecido com o nosso. Na verdade, o nosso é muito parecido com o dela. Né? O dela foi publicado 6 anos antes. Mas ela olha também para close races no Brasil, e aí ela encontra alguns efeitos em corrupção, e algumas versões preliminares tinham algum efeito em gasto em saúde, mas o efeito que ela encontrou em gasto em saúde
não foi robusto e acabou não indo na versão final. A gente contribui também para essa literatura de liderança feminina na pandemia, então a gente cita aqui alguns artigos, mas, como eu disse para vocês, esses artigos todos aqui, eles tratam de relações não causais, né? São correlações parciais. Então, os autores fazem trabalhos super refinados aqui de limpar o efeito, né, de outras variáveis, mas eles não têm um setting quase experimental como a gente tem aqui. Claro, a gente tem um problema no nosso artigo que a gente encontra um resultado que tem um problema de validade externa, né? A gente está investigando o efeito no Brasil e para municípios muito específicos, né? A gente está falando de, quando a gente reduz a nossa amostra, a gente está olhando para municípios muito pequenos. Então, os outros trabalhos aqui, eles têm a virtude de olhar, fazer um trabalho cross-country, enfim, olhar o efeito disso num contexto maior. Claro que isso vem com o preço de você ter uma estratégia de identificação menos clean, né? E a gente também contribui um pouco com uma literatura que surgiu aí durante a pandemia, que é esse paper do Nicolas e coautores da GV, do Lucas e da Jéssica, que estão agora na África do Sul e na Bicocca, na Itália, que mostra, enfim, como que líderes locais podem afetar a adoção de políticas na pandemia. Esses dois artigos são bem legais, o do Nicolas, que é o Asgerman, nunca sei falar sobre o nome dele, e do Lucas, que é o Mariane, eles são bem legais, eles olham para, se vocês não conhecem, fica aí a propaganda dos artigos, eles olham para o efeito de manifestações públicas do Bolsonaro no começo da pandemia, então não sei se vocês lembram, lá em comecinho, abril, que ele saiu, foi na frente da Praça dos Três Poderes e tal, quando a gente ainda se chocava com esse tipo de coisa e achava essas coisas um absurdo, né? Agora isso virou uma terça-feira, mas quando a gente achava isso um absurdo e ele fez essas coisas, eles mostram o efeito disso em distanciamento social, então isso faz com que as pessoas, especialmente em municípios mais bolsonaristas, saiam às ruas e aumente também as taxas de contaminação por Covid. Então, enfim, esses dois artigos eles são muito parecidos, eles são contemporâneos. Então, enfim, vale a pena dar uma olhada, são artigos bem legais, aplicados para o Brasil. Vou falar um pouco do setting, do background, né, o que a gente tinha por trás. Claro que aqui no paper a gente precisa ser super cuidadoso, porque, enfim, vai para pareceristas que não conhecem muito os nossos detalhes institucionais. Aqui eu acho que eu posso passar um pouco mais rápido, né? Mas, enfim, importante salientar alguns pontos, né? Então, a gente elegeu o Bolsonaro lá em 2018, e o Bolsonaro, durante a pandemia, ele teve as políticas que ele adotou, ou a falta de políticas que ele adotou, né? Levou a uma situação em que a gente teve um grande número de casos ali na primeira onda, né? Então, quando a gente coloca o número de janeiro de 21, porque esse paper olha para a primeira onda, então a gente olha até o final de 2020, né? Então a gente termina 2020 com 200 mil mortes, o que é mais ou menos 10% do total de mortes no mundo, né? E o Brasil tem cerca de 3% da população mundial. Então, assim, a gente, assim, esse é um fato inquestionável. O combate à pandemia no Brasil, principalmente na primeira onda, ele foi muito insatisfatório. O resultado dele foi muito insatisfatório. E como resultado disso, que eu falei lá no começo da apresentação, o que aconteceu foi que lá em abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que União, Estados e municípios tinham autonomia concorrente para adotar medidas no combate à pandemia, né? Então, ali teve uma tentativa, né, do Bolsonaro, ele até entra em conflito com os militares, porque ele queria que as Forças Armadas apoiassem a adoção de uma política nacional. Ele queria que o Brasil, enfim, o governo federal chegou a fazer uma campanha, né, parecida com a campanha que foi feita lá na Itália, não sei se vocês lembram, teve uma campanha Milão não pode parar, Lombardia não pode parar, né? E o governo federal chegou a soltar uma campanha dessa, depois eles voltaram atrás e tal, e foi ali que o Bolsonaro acabou demitindo os 3 chefes das Forças Armadas, porque ele queria apoio para seguir em frente com isso. E aí, nesse contexto, o Supremo Tribunal fala, não, municípios, estados e União têm autonomia concorrente aqui para decidir sobre isso, e o que vale é a mais restritiva, né? Então, se o governo fala que não precisa de máscara, mas o prefeito de BH fala que precisa de máscara, então não precisa de máscara, né? Se o Zema fala que não precisa, se o município está falando que precisa, então precisa, né? Isso para a gente, por que eu estou ressaltando isso? Porque isso é importante porque ele cria variação na adoção de políticas no nível dos municípios, né? Se a gente tivesse uma adoção nacional, não tinha peito, não importa se é mulher ou se é homem o prefeito, né? Então, como
houve essa autonomia, a gente teve a oportunidade de investigar essa questão. Tá? Então, o que a gente vai usar de dados aqui? Então, a gente vai usar dados epidemiológicos de mortes e hospitalização por Covid, tá? E a gente vai usar, isso não está aqui, eu falo mais na frente, mas a gente vai usar também os dados de o que a gente chama aqui em inglês de SARI, né? Que em português é o CIRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. Né? Então, a gente vai olhar, sempre que a gente tiver os nossos outcomes aqui, a gente vai olhar para mortes e hospitalizações por Covid, mas a gente também vai olhar para mortes e hospitalizações por CIRAG, ou por SARI em inglês. Por que a gente vai olhar para CIRAG? Porque para ficar hospitalizado ou para morrer de Covid, a pessoa precisa testar Covid. E pode acontecer de municípios que têm mulher, poderia ser um argumento, né? Suponha aqui, que é o que acontece aqui, que eu encontro que tem menos mortes por Covid em municípios onde as mulheres são prefeitas. Uma explicação possível é que os municípios que têm mulheres compraram menos, por alguma razão, sei lá, compraram menos testes de Covid. Então tem mais gente morrendo, mas você não sabe o que é Covid, então na sua regressão vai aparecer que é menos morte por Covid. Então o que a gente faz para desviar disso é usar dados de síndrome respiratória aguda grave também. E a gente mostra que os resultados são bem parecidos. Tá? Então essas são as variáveis epidemiológicas. A gente olha para essas variáveis de política. Então a gente olha para gasto em saúde, a gente olha para o número de leitos de hospitais e a gente olha para as medidas não farmacológicas que foram adotadas. E aí a gente usa um questionário que foi feito em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, que foi publicado nesse artigo da Nature em 2021. E aí a gente usa algumas outras covariadas, né, para testar se os municípios controle e tratamento, ou seja, os municípios com homem e com mulher, são parecidos. Né? E aí a gente vai usar dados do censo, dados da Munic, né, que é a pesquisa de perfil dos municípios do Brasil, e dados do TSE. Tá? Do Brasil não, do IBGE, desculpa, né? Pesquisa de perfil dos municípios do IBGE. Tá? Bom, então, a estratégia empírica. Qual que é a regressão aqui que a gente vai rodar? Né? A gente vai regredir, então, um Y aqui, que vai ser o nosso outcome, que vai ser mortes ou hospitalizações, seja por CIRAG, seja por Covid, contra uma dame, ser ou não prefeita, mulher, né? Então é 1 se a prefeita é mulher e 0 se não é. Aqui a gente tem um polinômio, né? Ou uma regressão linear, aí depende da especificação, que vai ser função da margem de vitória da mulher. Efeito fixo de estado e o termo de erro. Tá? Então essa é uma regressão bastante, na verdade, bastante padrão de regressão descontínua. O que a gente vai fazer, então, é olhar para municípios onde as mulheres ganharam por uma margem bem pequena e comparar com municípios onde elas concorreram com homens, mas perderam por uma margem bem pequena. Então, a gente restringe a nossa amostra é só de municípios onde a gente teve o que a gente chama de Mixed Gender Race, né, que são as corridas, as eleições mistas, né, onde homens e mulheres concorreram em primeiro e segundo lugar. Né, então, não adianta eu ter uma mulher em primeiro e um homem em terceiro, ou vice-versa. Tem que ter homem em primeiro e mulher em segundo, ou mulher em primeiro e homem em segundo, e eu comparo o resultado dessas eleições. Tá? E aí, o argumento aqui intuitivo é, se a mulher ganhou por muito pouco, ou se ela perdeu por muito pouco, isso pode ter sido alguma coisa que eu posso quase relacionar ao acaso. Né? Então, o que a gente faz é mostrar que esses municípios na nossa amostra, que eles são muito parecidos em termos de variáveis, de uma série de características, né? Em termos de variáveis observáveis e não observáveis. E aí é exatamente isso que eu vou fazer aqui com vocês. Então, eu gosto desse gráfico, a gente poderia apresentar isso como se fosse uma tabela, mas eu gosto desse gráfico porque ele é bem visual. Né? Então, primeiro, chama atenção para as variáveis aqui, essas bolinhas azuis. Essas aqui são variáveis, você vê aqui embaixo, hospitalizações e health outcomes, né? Então, hospitalização e outcomes de saúde. Então, a gente tem quanto o município gastou com saúde, o número de leitos de hospital, se tem ou não um programa de agente comunitário de saúde, etc. Aqui, essa linhazinha é o limite da estatística T, né, de menos 1,96 ou 1,96. Então, o que a gente está reportando aqui é a estatística T do teste
de se cada uma dessas variáveis é diferente para municípios que são liderados por mulher ou liderados por homem. E se a bolinha caísse fora dessa linha pontilhada, a gente teria um indicativo de que é estatisticamente diferente. Como ela cai dentro, a evidência que a gente tem é que ela não é estatisticamente diferente. Então, nesse caso, por exemplo, aqui de Municipal Health Spending, essa estatística P deve ser próxima a 1,3, 1,4, alguma coisa assim. E isso não é estatisticamente, ou seja, essa diferença não é estatisticamente significante a 5%. Tá? Aqui em verde a gente olha para as características sociodemográficas, né? Então a gente vai olhar para a população, para a urbanização, para a renda, alfabetização e recortes de idade, de raça e gênero no município. Tá? E aí a gente vai olhar para uma série na verdade não é uma série, né? A gente vai olhar para algumas características políticas dos municípios. Né? Em particular, a gente olha para a votação no primeiro turno, se são diferentes, um índice de ideologia, né? Que a gente pondera aqui a votação na eleição municipal anterior pelo índice de ideologia política ali do César Zucco e do Timothy Power, e a gente olha para o partido que o prefeito anterior foi eleito. Né? Então, esse é o lado esquerdo, né? O lado direito a gente mostra o coeficiente, então, a medida de magnitude do coeficiente. Porque poderia ser, né, que, sei lá, a estatística T fosse pequena, mas a diferença do coeficiente, pode ser que o coeficiente seja muito grande, então, sei lá, a diferença entre municípios governados por mulheres e por homens, ela é grande, ela é só estimada de maneira imprecisa, então não é significante. O que a gente mostra aqui é que mesmo olhando para esse coeficiente padronizado, né, a gente divide pelo desvio padrão aqui, a gente encontra que os coeficientes são relativamente pequenos. Então, o que a gente está mostrando aqui, né, a mensagem geral é esses municípios são parecidos, né, governados por homens e por mulheres, dentro, né, dessa margem que a gente define, eles são bastante parecidos. Tá? E aí os resultados, eu vou mostrar, evidentemente, tabelas e gráficos, mas só para ser breve aqui mostrar para vocês, a gente encontra que os municípios que elegeram mulheres, eles tiveram cerca de 25 mortes a menos por 100 mil habitantes e cerca de 47 hospitalizações a menos por 100 mil habitantes. E aí o que explica isso é o que eu falei para vocês. Não é que as mulheres gastaram mais, porque tem duas possíveis explicações. Pode ser que as mulheres, quando chegaram, então a gente está olhando para termo dos prefeitos que termina em 2020. Poderia ser que essas mulheres assumiram lá em 17, né? Então pode ser que em 17, 18, 19, elas investiram mais em saúde. Quando a gente olha para a literatura, a gente vê que líderes mulheres tendem a investir mais em determinados bens públicos, e saúde é um dos bens públicos que mulheres investem mais, pelo menos isso aqui mostra a literatura para a gente. Então, poderia ser que as mulheres investiram mais em 17, 18, 19, chegou a pandemia em 20, os municípios estavam mais preparados. Não é isso que a gente encontra. Elas não gastam mais antes da pandemia. Poderia ser também que chegou a pandemia em 2020, elas responderam muito rápido, gastando mais em 2020. A gente também não encontra isso. E aí, dificilmente seria o caso mesmo, porque a gente está olhando para municípios muito pequenos, dificilmente teria um espaço orçamentário para responder tão agilmente assim. O que elas fazem diferente, então? Elas adotam um número de medidas não farmacológicas, que são essas NPIs, maior. Então, elas adotam especialmente maior número, a quantidade de mulheres, né, que adota o uso de máscara em seus municípios é maior, e a quantidade de mulheres que adota proibição de aglomeração em seus municípios também é maior. Tá? Então, vou mostrar as principais regressões aqui para vocês. A gente encontra, então, o que a gente está mostrando aqui, colunas 1 e 2, são os outcomes de COVID, e colunas 3 e 4, os outcomes de síndrome respiratória aguda grave. Então, para a COVID são os números que eu mostrei para vocês, né? Menos 25,5 mortes por 100 mil habitantes e menos 46,96, né? Menos 47 hospitalizações por 100 mil habitantes. Aqui embaixo a gente está fazendo uma especificação quadrática, né? A literatura de RDD está sempre, enfim, evoluindo e mudando, mas em geral o padrão agora é que as pessoas olhem mais para a especificação linear, né? Mas a gente reportou também aqui, por questão de robustez, o resultado usando a especificação quadrática. Né? E aqui a gente mostra nas colunas 3 e 4 o resultado olhando para a síndrome respiratória aguda grave. Os resultados são qualitativamente bem parecidos, né? O resultado para a morte ele é menor do que o resultado para hospitalização e, enfim, a magnitude dos coeficientes são
bastante parecidas. Né? Aqui, só rapidamente, a gente mostra os gráficos de RDD, né? Então, o paper de RDD tem que ter os gráficos. Eu não gosto muito de... Eu prefiro olhar... Em alguns casos, eu prefiro olhar para os gráficos. No caso de RDD, eu prefiro olhar para as tabelas. Mas a gente, enfim, acaba tendo que colocar os gráficos. Então, o que a gente está mostrando aqui é que o número de mortes, né? Quando você se aproxima, né? Você está na margem de vitória aqui, você passa para o outro lado, né? Onde as mulheres ganharam, e você tem uma queda no número de mortes, né? Isso acontece aqui também quando a gente olha para a síndrome respiratória aguda grave, e acontece aqui para hospitalização também nos painéis C e D. Tá? Bom, alguns problemas em usar... na verdade, não é exatamente que tem alguns problemas usar COVID, porque a gente está usando ali os dados de CIRAG. Mas o fato da gente ter dado de CIRAG permite a gente fazer um outro exercício aqui, que é um exercício interessante. Porque COVID, a gente não tinha COVID antes de 2020. Então, eu não posso testar, fazer o que a gente chama de teste de pre-trend, né? Eu não posso testar se antes da pandemia esses municípios estavam performando diferente em relação ao outcome de interesse, que é COVID. Porque qual era o número de casos de COVID em municípios com homem antes da pandemia? Era zero. O número de casos de COVID em municípios governados por mulher antes da pandemia era zero. No mundo inteiro era zero. Você não tinha COVID, né? Então, o que a gente faz é olhar para como esses municípios performavam em relação a casos de síndrome respiratória aguda grave antes da pandemia. Tá? E aí a gente vai rodar um event study aqui, né, um diferença em diferenças, e a gente vai usar o primeiro quarter de 2020, que é janeiro, fevereiro e março, como período base. Tá? Que é o último período, último trimestre ali, antes da eclosão, da explosão da pandemia. Tá? Então, esses gráficos, eu não sei se está muito pequeno aqui para vocês, eu posso tentar aumentar um pouquinho. Tá? Não sei se melhorou aqui para vocês. Que a gente está mostrando aqui, então aqui a gente tem os trimestres. O primeiro trimestre de 2020 é o nosso período base, e aqui a gente mostra uma diferença em diferença. Né? Então, cada ponto aqui é uma estimativa de diferença em diferença. Então, a gente está aqui estimando o coeficiente que é a diferença de municípios governados por mulher para municípios governados por homem em 2019, no último quarto, em relação a 2021, no primeiro quarto. Então, são duas diferenças, homem e mulher, e 2020, primeiro trimestre, com 2019, quarto trimestre. E o que a gente encontra é que a diferença, e a gente continua com diferenças também em casos e mortes de Covid. Não vou passar por aqui. Tá? Aí tem uma discussão também, que a gente faz um pouco no paper, que é uma discussão um pouco mais de mecanismos mesmo, né? Que assim, como é que o gênero do prefeito, no fim das contas, está afetando os nossos outcomes, né? Que são mortes e hospitalizações por Covid, né? E aí tem alguns possíveis mecanismos, né? Uma coisa que pode estar relacionada é um fenômeno documentado na literatura que é relacionado à aversão ao risco, né? Então pode ser que as mulheres, por uma questão de aversão ao risco, elas tenham adotado medidas mais restritivas e ouvido mais especialistas, né? Os prefeitos homens podem ter simplesmente achado que não, que, enfim, eu sei a resposta disso e enfim, não ouviu a ciência e acabou não adotando medidas que depois se mostraram efetivas, né? Tem também toda essa literatura, que está muito relacionada à literatura de liderança feminina, que mostra que mulheres, de maneira geral, têm preferências maior por investimento em saúde, né? Então, a gente encontra que elas não gastaram mais em saúde, mas possivelmente porque não tem espaço orçamentário para isso, mas a gente encontra que elas adotaram mais medidas não farmacológicas. Isso pode estar diretamente relacionado a uma questão de preferência das mulheres. E tem uma outra também, um outro grupo de papers que mostra que durante a pandemia, né, artigos que surgiram no contexto da pandemia, que mostram que, e aí eu não estou falando de lideranças femininas, mas estou falando de mulheres de maneira geral, elas adotaram mais distanciamento social, enfim, em medidas como higienização de mão e uso de máscaras, etc. Então, assim, qual dessas três coisas aqui está explicando mais o nosso estado? Essa é uma questão que a gente não consegue responder, porque a gente não tem dados. Mas, enfim, a gente levanta aí, com base na literatura, possíveis conjecturas que explicam por que as prefeitas
performaram melhor e adotaram mais essas medidas. Tá? E aí o último resultado que a gente tem é um resultado que eu falei para vocês, que a gente vai olhar para a heterogeneidade desse efeito. Então, o pano de fundo aqui, né, é basicamente o combate bastante ruim do governo federal que a gente teve na pandemia, que eu falei para vocês, criou um espaço para que houvesse medidas, para que municípios diferentes adotassem medidas diferentes. Né? Então, o que a gente se pergunta aqui é como é que as características dos municípios afetaram a resposta, afetaram os nossos resultados. Em particular, será que o fato de ter uma mulher prefeita foi mais ou menos importante de acordo com as características da população? E aí o que a gente vai olhar é para o apoio ao Bolsonaro. Então, a gente tem uma literatura, né, que mostra, que essa literatura, de novo, que eu falei aqui do Nicolas e do paper do Lucas, que mostra que em lugares onde a população apoiou mais o Bolsonaro em 2018, quando o Bolsonaro fez demonstrações negacionistas, foi para a rua, etc., essa população imitou mais, reagiu mais a isso, índices de distanciamento sociais caem nessas regiões e Covid aumenta nessas regiões também. Então, esse poderia ser um dos possíveis mecanismos. A gente poderia ver que nessas regiões as mulheres, sei lá, não foram muito efetivas porque a população adotou comportamentos negacionistas, igual ao presidente, e, enfim, as ações das prefeitas acabaram sendo inócuas, né? E aí a gente vai olhar empiricamente isso. Na verdade, o que a gente acha é um efeito contrário, né? Na verdade, o que a gente acha é que o fato de ter mulheres prefeitas foi mais importante nesses municípios onde o apoio ao Bolsonaro em 2018 foi maior. Então, o que a gente faz é dividir a amostra em duas. Então, no painel A, a gente tem os municípios que estão acima da mediana do quê? Da mediana de apoio ao Bolsonaro, de votação ao Bolsonaro em 2018. Então, são os municípios 50, a metade dos municípios da nossa amostra que mais apoiou o Bolsonaro, que votou mais forte para o Bolsonaro em 2018. No painel B, a gente tem os municípios que apoiaram menos na nossa amostra. Tá? E o que a gente encontra aqui é que o efeito está basicamente concentrado nesse painel A, que são os municípios onde o apoio ao presidente foi maior. Então, a gente tem menos mortes, menos hospitalizações, e também o número de NPIs aqui é sensivelmente maior. Né? Parece que as mulheres adotam também mais medidas não farmacológicas nos municípios menores, mas elas adotam ainda mais nos municípios, não nos municípios menores, nos municípios onde o Bolsonaro tem menos votação, mas elas adotam ainda mais nos municípios onde ele teve uma votação maior, e, principalmente, esse efeito acaba aparecendo muito mais forte nesses municípios. Tá? Então, para concluir, é isso. Assim, o que a gente mostra aqui é que a eleição de prefeitas mulheres nessa primeira onda da pandemia teve um efeito bastante significativo e negativo, né? No número de mortes e de hospitalizações de Covid durante a primeira onda. Né? Então, por que a gente olha para a primeira onda? Isso é importante, eu acabei não trazendo isso em um ponto, basicamente por uma questão de incentivos eleitorais, né? E por uma questão de amostra, porque a gente teve eleições municipais no fim de 2020, e aí se a gente olhasse para a segunda onda, primeiro quando a gente começou a escrever esse paper, a gente estava naquela ilusão achando que seria só uma onda de Covid, né? Então ninguém esperava que tivesse outras ondas. Mas em 2021 os prefeitos eles eram outros, né? E aí tem uma série de coisas que, enfim, a forma, enfim, como a pandemia foi atingida nos municípios foi mais ou menos antecipada já na segunda onda. Então, na primeira onda a gente tem um caráter exógeno mais forte para explorar. Tá? Enfim, e aí a gente mostra que o mecanismo que possivelmente está explicando isso é a adoção de NPIs. Tá? E aí tem algumas questões aqui, né, que a gente levanta, enfim, algumas, mas enfim, são inúmeras. Aqui eu estou colocando algumas do jeito que a gente deixou na conclusão do artigo, mas enfim, já foram várias as perguntas que foram levantadas e tenho certeza que vocês vão ter outras aí. Mas uma das perguntas é como é que as prefeitas mulheres se saíram, né, no que diz respeito à vacinação, por exemplo. Então, será que elas foram mais eficazes? Porque os municípios têm bastante autonomia também nos programas de vacinação. É claro que eles dependem muito da distribuição de doses do Ministério da Saúde, mas a gente viu, especialmente no começo da pandemia, e especialmente em municípios pequenos, uma série de casos de desvios de vacina e coisas do tipo. Então, essa seria uma possível agenda. Uma outra coisa também, né, é olhar um pouco no setor privado, que a gente está falando de setor público, né, mas será que no setor privado
As mulheres também responderam, líderes mulheres, será que também responderam de maneira diferente à pandemia? Enfim, são várias as questões, tem várias questões relacionadas também a incentivos eleitorais, né, como que as mulheres performaram na pandemia, né, porque se os municípios dela foram melhor na pandemia, será que elas performaram melhor nas eleições seguintes? Essa também é uma questão, falei para vocês, assim, um artigo que foi publicado relativamente rápido, então tem uma série de questões de desdobramentos que são super interessantes para olhar. Acho que o principal deles, a principal pergunta que está quicando na área, né, acho que alguém poderia super olhar, é qual o resultado, qual o impacto eleitoral disso aqui, né? Porque a gente está falando de um número bem significativo, assim, foi uma queda bastante expressiva na primeira onda de Covid, e a eleição aconteceu logo na sequência, ali no final do ano, né? Então, será que isso teve algum impacto? E aí, como é que isso afeta as políticas adotadas pelo prefeito ou pela prefeita reeleita, né? Enfim, é isso, gente. Espero que tenham gostado, e aí estou aberto a comentários, perguntas. Agora, acho que a Fernanda vai fazer comentários, né? Eu vou dar stop aqui, qualquer coisa eu volto, tá, com a apresentação. Obrigada, Luiz. Passar direto para a Fernanda. Obrigada, Débora. Bom, primeiramente, então, quero agradecer a Débora pelo convite, a oportunidade de debater esse texto super interessante, e já dizendo, Luiz, que eu fiquei realmente bem impressionada, né, com a quantidade de coisas que vocês conseguem trazer nesse paper, como você falou, num tempo super, né, super curto aí. Acho que foi muito oportuno, né, porque essa questão gênero, diversidade e pandemia, diversidade, né, diversidade, gênero e pandemia ficou muito em alta aí durante esses últimos 2 anos. Acho que a própria literatura que você cita, né, a gente já vê também que tem ali um esforço super denso de tentar entender e aí, né, o que está acontecendo, o que significa ser mulher na pandemia, tanto do ponto de vista da formulação de políticas públicas, mas também os vários efeitos, né, que podem, enfim, e aí pensando não só a mulher, mas também raça e as várias possibilidades que essa pandemia aí tem afetado, né? Então, acho que muito legal, gostei muito de ler seu texto. Os comentários que eu vou fazer aqui, me apresentando um pouco, né? Eu venho das ciências sociais, minha formação em sociologia, então eu queria aproveitar o seu texto para trazer, acho que, 2 grandes questões, dois grandes pontos, assim, de reflexão, que acho que é nessa nossa interface aí da economia política, né? Nessa face entre questões sociais e econômicas, que eu acho que são bem interessantes. E aproveitando, porque aqui também no CDPLAR a gente tem, estou vendo aqui alguns nomes, né, no nosso Zoom, vários alunos e alunas que têm enveredado aí pelas discussões de diversidade, gênero, raça. Eu acho que o seu texto ele traz elementos bons para a gente, né, borbulhar um pouco sobre isso, e também na própria economia política, né? A gente está agora com um grupo de pesquisa aqui no CDPLAR de Economia Política Comparada, que eu estou coordenando junto com o professor Rafael Ribeiro, e a gente tem trabalhado muito nessas preocupações aí, como você, eu acho que o método que você traz, a abordagem, para a gente pensar comparações não só entre municípios, mas como você também comentou, isso é super possível, claro, dependendo da disponibilidade dos dados, a gente pensar também das várias formas de comparação aí entre países, né, como foi colocado, enfim. Então, acho que é isso, quero primeiro fazer esse grande comentário mesmo de agradecimento, que eu acho que é uma super oportunidade de aprendizado, esse texto que você traz, e como já está publicado, super bem publicado, eu acho que a gente tem que pensar agora desdobramentos futuros mesmo, né, e pensar questões aí para frente. Bom, então, a primeira questão, né, gente, a gente tem observado esse boom aí de estudo de gênero em economia política, falando aqui da minha área especificamente, tá? Mas, assim, a gente também não pode se enganar que questões de gênero estão aí há séculos. Eu brinco que a própria formação da psicologia tem aí, né, o Freud, a motivação dele era entender a histeria feminina, o sofrimento da mulher, o que as mulheres querem. Se a gente for pensar a quantidade de dinheiro que é investido, por exemplo, de estudos de consumidor para entender o comportamento feminino, né, isso, aliás, é o que move o nosso sistema capitalista. O que as mulheres querem é o que vai ser a tendência do próximo momento. E aí eu estou colocando isso porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse boom aí de estudos de gênero, no sentido de que por que a gente pergunta tanto sobre como mulheres fazem, como mulheres governam, como mulheres investem, né? Será que mulheres gerenciam melhor a pandemia? Será que mulheres lidam melhor com crise? E se a gente está fazendo essa pergunta, é porque, de fato, a gente não pode esquecer que as mulheres ficaram silenciadas, negligenciadas durante séculos, né? E se elas estivessem, de fato, falando, agindo, mostrando sua voz, a gente não estaria fazendo essas perguntas até hoje, né? Então, acho que, assim,
Primeiro ponto, já que a gente está numa primeiro seminário aqui da pós, com vários estudantes, eu acho que a gente tem que se perguntar o seguinte: por que a gente não faz esse tipo de pergunta sobre como as mulheres tomam decisão? A gente só está fazendo essa pergunta porque elas foram excluídas desse processo. E eu brinco que vale, né, para estudos de gênero, diversidade em geral, aquele o jargão do Globo Repórter, né? Mulheres, como vivem, como se alimentam, né? Como governam. E estamos nesse momento. E quando eu falo isso, eu não estou querendo reivindicar lugar de fala, tá? Acho que todos e todas podem perguntar, fazer pesquisas, enfim, investir nessa área. Eu achei, claro, curioso, não posso deixar de falar, que é um texto sobre gênero escrito por 4 homens. Mas isso está lá, imagino que alguém já deve ter comentado isso com vocês em algum ponto, né? Porque, claro, faz parte desse momento que a gente está, né, discutindo. Mas aí eu acho que é importante a gente buscar, para quem está querendo investir nessa área de gênero, qual é a motivação intelectual para essa pesquisa? O que a gente quer entender de fato? Por que a gente está se inquietando com essa questão feminina e por que só agora e não antes, né? E aí, essas minhas perguntas, elas vão, então, emendar no meu, digamos assim, uma pergunta mais ampla, no meu segundo comentário, e aí tem a ver muito com o que estava, se não me engano, lá no seu slide 24, Luiz, que era de fato a sua grande explicação ali, né, as grandes questões, que é o seguinte, assim, acho que a gente tem ali as microfundamentações, digamos, as variáveis micro ali que explicam por que mulheres poderiam ser mais enfim, mais preocupadas em seguir as recomendações da OMS. Eu acho que, de novo, ressalto, vocês mapearam muito bem a discussão, não em termos de exaustão de volume de literatura, porque eu acho que isso é cada vez mais infinito, mas em termos de vários argumentos possíveis e testáveis, né? Eu acho que eles conseguiram papar ali bem fechadinhos nessa questão, e aí eu deixo para depois quem quiser questioná-los. Mas eu acho que a grande pergunta é assim, né? Tá, por que isso? Assim, os mecanismos, vamos discutir mecanismo. Por que nesse momento? Aí, a hipótese que vocês trazem, pelo menos uma das possíveis explicações que vocês trazem, é com relação à questão da aversão de risco, né? E aí eu acho que a gente precisa parar um pouco aqui e refletir sobre essa hipótese, já que ela é tão presente na literatura, né? E ela acaba sendo, de certa forma, endossada no artigo também, porque, afinal de contas, a gente está falando de recomendações para se evitar uma doença, ou seja, se reduzir o risco, todas aquelas medidas que foram colocadas, né? E aí, quando a gente fica muito focado nessas microfundamentações, essas razões que vão explicar a preferência feminina, a gente se perde um pouco, talvez, naquilo que é de fato estrutural, né? Assim, e aí, sendo assim, aversão ao risco, sério, a gente está falando de mulheres que têm risco ao sair na rua, né? Assim, a gente está falando de uma população que não tem segurança ao sair na rua, uma população que já tem várias instruções e várias políticas que não a priorizam exatamente, né, em absolutamente nada. A gente está falando de uma desigualdade estrutural bastante relevante e para a gente poder chegar e pensar que, bom, a gente está falando aqui, então, de uma variável, né, de uma questão que estaria minimizando toda uma situação precária da saúde feminina. E aí eu estou comentando isso porque eu acho que isso é uma questão, gente, que a gente tem que pensar quando vai trabalhar com análises microfundamentadas de preferências como um todo. E aqui você citou a Esther Duflo, eu gosto muito dos trabalhos dela, né? E aí conecta mais com a minha agenda, que é a agenda de pobreza, a agenda de desenvolvimento. Eles vão mergulhar muito nessa lógica, né, de entender as decisões dos mais pobres. Por que os mais pobres preferem, né, vão comprar aquelas redes de proteção de cama contra a malária, se vão doar, como que os pobres agem, né? E aí a gente começa a se perguntar também como as mulheres agem, por que as mulheres preferem certas políticas e não outras, vamos tentar entender essas preferências. E me parece que aqui o problema é o mesmo, né? Se, no mesmo jeito que tanto a Duflo e o Banerjee, eles correm o risco de se perder da análise estrutural das desigualdades sistêmicas quando pensam a decisão do pobre, a gente também corre o risco de se perder quando a gente vai olhar, por exemplo, para a questão de gênero, né? Dessas desigualdades estruturais, essa desproteção estrutural que nós temos com relação ao público feminino. Estou fazendo um pouco essa divagação, assim, para a gente pensar na hipótese, porque eu estou querendo abrir essa discussão para a gente pensar, então, especificamente o caso dessas prefeitas, né, que adotaram mais políticas aí de prevenção, as medidas não farmacêuticas, né, de contenção, de redução do contágio, para a gente tentar pensar, bom, tá,
será que é uma questão aí de aversão a risco? Eu tenho muito medo da gente começar a fetizar as mulheres como salvadoras do bem público, assim como a gente fetizou os pobres como empreendedores, né? Então, essa ideia de que os pobres vão ser os responsáveis por gerar uma nova economia, as mulheres também vão ser aquelas que vão salvar, né? Vão adotar medidas mais corretas, vão ouvir a ciência, vão começar agora a gerar mais lucro para as empresas e tal. Então, de novo, estou batendo um pouco nisso, assim, acho que a gente tem que refletir mais para a gente tomar esses cuidados da implicação da nossa pesquisa. A gente pode chegar a resultados muito legais, muito bem robustos, mas que a gente também tem que ver para onde isso está levando. E aí, tentando conectar, fazendo agora, vou chegar mais na pesquisa, né? Tentar chegar mais no argumento, no mecanismo mesmo. Eu acho que tem uma conexão aí que me parece que é um elefante na sala, assim, que é a relação das mulheres com a saúde. E como que a saúde, ou o setor de saúde, pensando em saúde pública mesmo, historicamente relacionou com a questão de gênero, com a questão feminina, né? E, para mim, a grande pergunta que tem que ser feita é por que as mulheres duvidariam das recomendações médicas? Por que as mulheres duvidariam das recomendações da saúde pública? E a gente, pensando em contexto brasileiro, se teve alguma área que olhou para a questão feminina, foi a saúde pública. E a gente pode falar desde a questão dos direitos reprodutivos e sexuais, a própria defesa do uso de preservativos, como que isso transforma, né, a vida da mulher, a sexualidade feminina. A gente pode pensar também com relação à própria questão da vacinação e a vacinação das crianças. Durante a Zika, que foi a última epidemia, né, a epidemia de Zika foi a epidemia mais conectada à questão de gênero. Poxa, você teve ali toda uma instrução do Ministério da Saúde para replanejamento familiar e para como isso seria adotado no âmbito doméstico, né? E me parece interessante essa conexão, no caso específico desse argumento que a gente está utilizando, de recomendação de saúde e gênero, porque, e seu resultado é muito legal nisso, né? Porque independe se a mulher é bolsonarista ou não, se ela é de direita ou não, ela vai tender a seguir a recomendação de saúde, independente da sua orientação ideológica, né? Então, me parece que, acho que então me parece assim, que o mecanismo, a explicação de aversão ao risco, ela é muito pequena, e talvez ela não esteja considerando, ou aquela questão da overconfidence também, né? Uma baixa overconfidence, uma baixa confiança, autoconfiança faz com que as mulheres escutariam mais os especialistas. Eu acho que são respostas, mecanismos, ainda que trazidos pela literatura, muito pequenos para se falar da questão de saúde pública e gênero no Brasil, né? Considerando o nosso histórico, e aí pensando também pela perspectiva internacional, que é um pouco a agenda que eu atuo. O Brasil, historicamente, desde eu não vou falar da fundação do OMS, porque é muito, muito antigo, mas, enfim, talvez sim, porque o Brasil também teve uma relevância, mas vamos colocar aí, durante as últimas décadas, o Brasil sempre foi um protagonista na defesa de gênero e saúde, né? De novo, voltando nessas agendas básicas de direito reprodutivo, a gente já tem aqui um histórico, uma estrutura cultural de por que duvidar, né? Assim, não há por que a mulher duvidar da saúde no contexto brasileiro, a gente, nesse sentido da nossa proteção. Se é a única instituição, talvez uma das poucas instituições que estão ali para poder proteger os nossos direitos, algum tipo de voz, algum tipo de reivindicação, né? Então, quando eu vejo isso, porque na hora que eu vejo frases, né, do tipo, vamos pegar essas diferenças entre homens e mulheres e colocar como traços não observáveis, para mim é como pegar um elefante que está ali no meio e falar assim, não, ele não é, ele é muito observável, vamos olhar para ele com bastante atenção, não vamos deixar ele para depois, não, porque eu acho que é uma questão estrutural aqui que precisa ser olhada, né? E me parece, no desenho de pesquisa, super factível disso depois ser envelopado, né? Assim, eu acho que a gente consegue, por exemplo, nessas ideias, né, do jeito que eu estou falando, envelopar isso, por exemplo, como que as mulheres seguem recomendações de saúde no Brasil, por exemplo, será que a gente consegue ter dados sobre isso? Outras epidemias, né, passadas, no caso da própria Zika, em que me parece que não houve esse questionamento a despeito, né, acho que enfim, das questões que foram... Tem várias críticas, tá? Não estou falando aqui que o Brasil foi super defensor das mulheres durante a Zika, não. Há várias críticas, inclusive, da condução do Ministério da Saúde, de uma perspectiva, inclusive, sexista. Mas, ainda assim, a gente está falando de um histórico que é positivo, né? Assim, que é uma instituição que ainda defende, ainda está jogando a favor da perspectiva feminina, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente pode explorar, eu acho, dentro do seu artigo, para poder levantá-lo ainda mais, né, nesse sentido de trazer uma questão mais estrutural. E eu achei super legal também quando você entra dentro das medidas, né, ou seja, as medidas que as mulheres apoiam são aquelas três, se não me engano, é o uso de máscara, distanciamento, o gathering, né, e
eu vi lá que fechamento de atividades não essenciais e transporte público parece que não é significante, né? E isso é muito interessante, porque, olha, são as duas medidas também que afetariam muito o público feminino, já que atividades não essenciais é onde as mulheres estão, e o transporte público, a gente, né, enfim, também é algo que está ali na base dessa vivência feminina. Então, assim, me parece que tem algo aí, sim, acho que você tem várias questões que trazem, que são bem interessantes, e que talvez não sejam nem conscientes, né, assim, acho que trazer um pouco esse aspecto mesmo do que é estrutural, coletivo, né, e não só uma preferência individual, ser mulher ou ser homem. Eu tenho muito medo, tá, desse tipo de pergunta, e o caminho que a economia política está tomando, quando a gente começa a investir demais nessas microfundamentações, como se fosse uma questão de gênero só, né? E eu acho que se a gente conseguir, e você, como a qualidade do seu trabalho, junto com os seus coautores, se a gente conseguir trazer mais variáveis desse tipo, eu acho que a gente consegue, pelo menos, minimizar esse risco, né? De fazer o que tem sido feito, por exemplo, com vários estudos aí nessa linha de raça, de pobre, que é cair nessa fetização, né? Acho que é um pouco o meu alerta e talvez uma sugestão para próximas pesquisas. Bom, é isso, eu fui um pouco rápida mesmo, divaguei um pouco, tentei ser mais específica, mas acho que quero também ouvir os alunos e as alunas, né, sobre os comentários em relação ao texto. Obrigada. Luiz, fica à vontade, tá? Se quiser fazer comentários, depois Tá eu bom. abro para os alunos. Tá bom, obrigado. Eu estava esperando um pouco para ver qual ia ser o encaminhamento. Então, bom, obrigado, Fernando. Vou fazer alguns comentários, não vou responder ponto a ponto, até porque acho que é mais a ideia, é mais uma discussão, assim, né? Na verdade, o primeiro ponto que eu queria fazer, você trouxe uma questão que é um certo desconforto para a gente, e acho importante que você tenha trazido, na verdade, que é a questão da autoria, né? Esse artigo, na verdade, ele era um artigo meu, do Alex e do Bruce, e ele não era sobre liderança feminina. Ele era um artigo, na verdade, a ideia que a gente teve, a gente tinha trabalhado com algumas coisas de Covid já, eu e o Bruce, a gente tem um artigo com o Michael França, eu e o Alex e o Bruce, a gente tem um artigo também olhando para crime no Rio e para Covid, e a gente tinha um pouco, vamos, assim, aproveitar essa agenda de Covid, e tem uma outra questão que tinha um artigo aí meio circulando, mas que era uma coisa meio cross-country também, a gente falou, vamos olhar para incentivos eleitorais. Então, será que prefeitos que se elegem, que podem ser reeleitos, respondem diferente, né? Olhando um pouco para a resposta, o pano de fundo também era um pouco a resposta do presidente, de estar pensando na eleição, e aí não fecha comércio porque vai machucar a economia. Então, a gente estava olhando, a ideia que eu tinha na cabeça era, se o cara tem chance de se reeleger, ele vai ficar muito preocupado de machucar a atividade econômica do município, e aí ele não vai fechar. Se o cara não pode se reeleger, ou seja, ele está em segundo mandato, talvez ele feche, né? A gente não encontrou nada, mas na verdade não encontrou nada porque no Brasil, o que acontece em geral, esses efeitos de reeleição, alguns trabalhos aparecem, quando a gente olha para literatura de corrupção, então algumas coisas aparecem, mas esses efeitos em geral eles são menos fortes porque o cara em geral tem dia a fazer o sucessor e tal, então os incentivos de reeleição eles estão lá, mesmo quando o cara está no segundo mandato. E aí a gente chamou o Mário, que é meu aluno, como assistente de pesquisa para fazer esse trabalho. E aí ele começou a ajudar a gente a rodar as regressões, enfim, a gente não encontrou nenhum resultado, e aí o Mário veio com essa ideia. Eu estava dando curso de economia política na época e a gente fala um pouco de gênero no curso, e aí ele veio com essa ideia. E aí a gente acabou executando, e aí quando assim, a coisa começou a andar e a gente estava perto de submeter, a gente realmente fez assim, puta, e aí? Né? Vai meio complicado isso a gente, mas aí a gente acabou, enfim, não tinha muito como envolver alguém mais naquela etapa, e acabou sendo, mas é uma situação que traz um pouco de desconforto, e na verdade, quando você faz esse comentário, quando outras colegas, outras pessoas fizeram comentários, a gente percebe como faltou, de fato, um olhar de uma mulher para entender algumas, enfim, ajudar a gente a responder algumas questões. Aí, deixa eu entrar agora em algumas coisas que você trouxe. Tem uma coisa que você traz, assim, que de fato é verdade, né? Por que a gente está olhando para essas questões? Acho que só o fato da gente estar olhando para isso já é um sintoma já é muito sintomático, né? E aí, pensando na literatura de economia política e pensando no Brasil, né? A gente tem, o Brasil é um país onde a taxa de participação das mulheres, a gente nem traz isso no paper, mas a gente podia trazer, é historicamente muito baixa. A gente teve na eleição passada
uma cota de 30%, né, de candidatas para mulheres, e na verdade o que a gente viu foi um bando de candidatura laranja, né, simplesmente para cumprir cota e distribuir verba de maneira ilegal para outros candidatos maiores, né? Então, acho que assim, essa é uma questão super, super relevante ainda para a gente. Infelizmente, a gente ainda tem que falar e trazer evidência para apontar que representatividade na política importa e, enfim, acho que essa é uma questão bastante relevante. Outra questão que você trouxe, que é uma questão sobre assim, o que está explicando, né, esses resultados. Acho que foi, né, a maior parte dos pontos que você trouxe, na verdade. E, assim, eu concordo que assim, as coisas que a gente colocou ali são exploratórias, a gente não consegue, no fundo, testar nenhuma delas, né? Quando a gente fala em aversão ao risco ou autoconfiança, é um termo que eu também nem gosto, porque eu acho que não soa legal, mas, enfim, é um termo que tá... Desculpa, gente, não sei se vocês estão ouvindo cachorro aqui. Enfim, o que a gente tem que trazer Deu uma cortada, né? Cortou. Eu estou vendo se era para mim aqui, mas acho que é o Luiz mesmo. Luiz? Deve ter caído para voltar. Agora ele caiu mesmo. Voltou. Oi, gente. Oi, Luiz, voltou, caiu. Tá vendo? É por isso que, né, precisava ser o seminário composto, Santa Teresa, com boteco, enfim. Mas... Eu já estou aqui na UFMG já, então só chegar. Pode continuar, Luiz, desculpa. Não, o ponto que eu estava fazendo é assim, a gente, aquelas três possíveis explicações, elas não são respostas, né, para os resultados que a gente acha. Na verdade, são mecanismos sugestivos, né, que a literatura apontam que podem estar explicando esses resultados. E acho que você trouxe um ponto muito bom, que quando eu falei, acho que faltou uma coautora nesse paper para iluminar algumas questões. Por exemplo, quando você trouxe a relação das mulheres com as políticas de saúde pública no Brasil, né? Isso é algo de fato que podia ser olhado. A gente pode, tem até, quando a gente, naquele slide, acho que é o 24 que você mencionou, tem uma literatura que mostra que, na pandemia, a resposta das mulheres foi diferente. A gente poderia, por exemplo, se perguntar como que é, de maneira geral, no Brasil, a resposta das mulheres, a relação das mulheres com saúde pública, com programas de saúde pública, né? Porque, enfim, pode super passar para a explicação. Então, enfim, acho que é isso, assim, acho que você levantou pontos super, super legítimos. Acho, em particular, que essa questão que você colocou sobre como que as mulheres seguem recomendações de saúde é uma coisa que, você falou, isso pode ser super envelopado e investigado, assim, não é algo que, de fato, pode ser super, super investigado e pode super complementar essa análise. Acho que é isso. Super, super obrigado, e se tiverem mais perguntas, estou à disposição. Já vi que a Carla levantou a mão aqui, então, pessoal, quem tiver perguntas, por favor, a gente pode ir um por um, então vamos começar com a Carla, e depois, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, levantem a mão, por favor. Pode começar, Carla. Obrigada, Débora. Obrigada, Milone. Eu acho que... Vocês estão me escutando, gente? Sim. Acho que o artigo é excelente, assim, traz vários cheques de robustez, enfim, vocês fazem vários exercícios que eu achei que dá uma robustez para os resultados que vocês trazem, mas eu fiquei pensando mais nessa discussão com a literatura, assim. Tem um artigo muito interessante da Duflo e coautores para a Índia que mostra exatamente que, a despeito das mulheres performarem melhor, tanto do ponto de vista econômico quanto da oferta de bens públicos, elas são avaliadas de forma pior pelo eleitorado, né? Então, em relação aos homens. Então, assim, pegando esse resultado do trabalho de vocês, assim, em que medida esses resultados poderiam ser
analisados para o Brasil, e aí pensando um pouco nas perguntas que você já adiantou, né, de possíveis trabalhos posteriores, mas eu acho interessante discutir isso. Assim, será que, olhando não do ponto de vista primeiro da reeleição, né, será que de fato tem uma punição ou uma premiação por conta desse melhor desempenho das mulheres? E, de fato, no que se refere ao eleitorado do Bolsonaro, né? Vocês acham que a mulher tende a ser mais de direita para conseguir chegar lá? Então, assim, será que houve uma mudança nas preferências desse eleitor mediano em direção à preferência dessas mulheres no poder? Assim, teve algum shift nessas preferências, olhando para reeleições, por exemplo? Então, eu acho que seriam pontos assim legal de vocês discutirem e também relacionar isso com o próprio sistema político brasileiro, né? Será que, de fato, existe um viés eleitoral contra a mulher no Brasil, assim como tem na Índia, ou esses resultados são mais influenciados pelo próprio sistema partidário brasileiro, enfim, com todas as suas questões que dificultam a presença feminina na política? Bom, eu acho que é isso. Assim, eu gostei muito dos resultados. Eu queria até perguntar para vocês se vocês, né, têm alguma estratégia de divulgação desses resultados. Enfim, a gente sabe que tem um problema de validade externa, né? Tem os municípios, vocês estão olhando para o executivo, enfim, mas eu acho que a gente está em ano eleitoral. Eu acho que qualquer evidência pró mais mulheres na política é bem-vinda, e eu acho que vocês podiam fazer uma divulgação maior junto aos parlamentares, por exemplo, porque eu acho que, enfim, é sempre válido esse exercício e os resultados realmente são muito bons. Obrigada. Desculpa, eu estou no mudo. Legal, Carla. Bom, muito obrigado. Acho assim, ótimos pontos que você trouxe. E acho que a maioria dessas perguntas, assim, as respostas são empíricas, né? Acho que a gente teve as eleições de 2020 aí e a gente precisa olhar. O meu palpite, olhando o que a gente está olhando agora, enfim, pesquisas eleitorais, etc., é que eu acho que não houve nenhum tipo de shift, de mudança nas preferências dos eleitores. Na verdade, quando a gente mostra aquela tabela, interpreta um pouquinho diferente aquela tabela de, talvez não tenha sido, mas enfim, acho que pode ser que a minha interpretação também esteja em outra direção, mas o que eu interpreto aquilo, né, quando a gente observa que as mulheres estão mais à direita, as mulheres eleitas, do que os homens, eu interpreto aquilo meio como um viés de sobrevivência, né? Então é um ambiente super dominado pelos homens, a gente estava num ambiente ali de 2018, então para ser aceito nos partidos, quem foi aceita nos partidos para concorrer, e quem foi aceita pela população também para chegar lá na ponta e ser eleita, foram as mulheres mais à direita. Então, elas tinham que estar mais à direita do que os homens para ser aceita tanto dentro dos partidos quanto pelos eleitores, né? E aí, você pergunta assim, você acha que eleitoralmente, porque na Índia, de fato, a do Flo traz esse resultado, né? Enfim, acho que a resposta é empírica, a gente teria que olhar para os dados, mas o meu palpite é que a gente não deveria observar nada muito diferente, especialmente se a gente olhar agora porque a gente tem observado nas eleições, né, nas pesquisas em particular. E aí você trouxe um outro ponto, que é em relação à divulgação. A gente fez alguma divulgação, vou dizer bastante, mas a gente fez alguma divulgação lá no começo. Eu vou ser bem sincero que a questão da autoria gerou um desconforto relativamente grande, assim. Então, eu, em particular, ficava um pouco, acho que todo mundo, assim, sempre que isso aparecia na mídia, a gente recebia esse feedback, que era um feedback justo, assim, de que era um artigo falando de representatividade feminina escrito por 4 homens, e ainda que seja um artigo científico e técnico, tem essa questão, e enfim, eu acho que a gente talvez tenha segurado um pouco por conta disso, mas a gente divulgou em blogs de divulgação aqui no Brasil, na própria América Latina, tem o Foco Econômico que a gente divulgou. Eu lembro, eu preciso perguntar para o Bruce como está isso, mas eu acho que teve uma conversa com a Tabata Amaral, acho que ela tinha ficado interessada em saber os resultados e divulgar internamente no Congresso. Não sei se isso foi para frente. A Tabata, assim, é super bem formada. Ela, outro dia, estava explicando para o Monark o paper da Duflo, assim, então ela conhece super a literatura e tal. Então,
Eu não sei se isso chegou aí para frente, até tenho colegas que estão lá no gabinete dela, enfim, seria super fácil acessá-la. Acho que você tem um bom ponto, acho que é super importante, especialmente nesse ano, a gente não está trazendo nada de super novo, né? Na verdade, assim, a gente já conhece o papel da importância feminina, mas dado que a gente está num contexto ainda de pandemia, ainda que parece saindo dela, acho que é super relevante mesmo a gente investir um pouco mais nisso. Obrigado. Eu queria só endossar isso, porque eu também estou discutindo agora numa outra esfera, sabe? Eu também tenho trabalhado um pouco com diversidade, com questão de raça também. Eu falo assim, ok, eu como mulher estou no lugar de fala de mulher, mas eu não estou no lugar de fala de negro, para poder dizer, para falar sobre raça, né? Então, acho que isso é um debate que a gente tem que trazer mesmo, e eu acho que essa questão da autoria, isso não deve ser uma preocupação. Para mim, a preocupação do trabalho, e se for para uma divulgação científica mais ampla, para uma audiência mais ampla, para além da academia, de novo, acho assim, não deixar o artigo sem ser uma oportunidade de falar sobre essas desigualdades, entendeu? Sem deixar eu acho que o artigo tem que ser um fio condutor, e na hora que a gente tentar fazer uma explicação, porque as pessoas vão falar, mas por quê? Por que as prefeitas fazem isso mais, né? Isso é uma pergunta que vai surgir, por mais que, assim, aqui na academia a gente pode falar isso tranquilamente, né? Que a gente está fazendo um trabalho que os resultados em si, eles já são relevantes empiricamente, a gente consegue chegar até ali. Mas quando a gente vai para fora da academia, essa pergunta ela vai ser inevitável e como acadêmicos, a gente, de alguma forma, tem que lidar com elas, né? Então, acho que esse ponto me parece que é estratégico, e aí não seria motivo de gerar desconforto. Falar sobre uma pesquisa, colocando também esse elemento mais estrutural e menos micro, ou seja, tentar um pouco, na hora de falar para divulgar socialmente, né? Falar de algo mais macro, menos micro, me parece que é uma estratégia interessante para compensar, digamos assim, esse desconforto que você menciona. Sim, não, concordo. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém? Ninguém mais se inscreveu? Não. E só comentar também, né? Então, não tem nenhuma pergunta específica, mas eu acho, Luiz, que você tocou num ponto bem importante. Esse paper, desde que foi divulgado, eu vi, de fato, né, a divulgação dele. Eu lembro que saiu numa reportagem, não lembro onde, mas, enfim, ele teve certa divulgação, sim, e eu sempre, desde que vi o paper, achei super interessante. E principalmente sim, né, a grande questão o Fernando colocou muito bem, por que a gente ainda tem que fazer essa pergunta? Porque existe uma desigualdade enorme, mas, e porque existem problemas relacionados a essa desigualdade. Mas, e a gente sabe que, ok, é estrutural, né, é uma questão estrutural que a gente ainda vai levar muito tempo para resolver, se a gente conseguir resolvê-la, né? Eu acredito que a gente espero, amenizar essa questão estrutural, mas ainda hoje, por exemplo, como você muito bem colocou, tem uma questão muito séria de baixa representatividade, e aí, né, dada a baixa representatividade, a gente tem políticas públicas para mulheres sendo pensadas por homens, ou até mesmo, né, políticas públicas que poderiam ter, sim, um viés, que precisa de um viés feminino, sendo ali toda, né, sendo formulada por líderes homens. Então, eu acho que o PEP tem muito essa contribuição de trazer exatamente, né, essa evidência empírica e ajudar, porque essa é a grande questão nossa, porque nós precisamos lidar com o fato de que, atualmente, tem discriminação de gênero no mercado de trabalho, tem discriminação de gênero na política, e se, né, para mudar o quadro hoje, a gente não consegue mudar isso no curto prazo, mas para amenizar esse quadro hoje, a gente precisa cada vez mais trazer mais informações. É bem aquela história de que a mulher às vezes, tem que provar que é boa, tem que fazer muito mais acima do homem, e assim, a gente vive isso realmente acontece. A mulher, para ser aceita nos cargos de liderança, na academia, em vários outros espaços, muitas vezes ela se sente pressionada a fazer mais, a fazer acima da média, para ela conseguir essa aceitação. Então, quando a gente mostra, né, evidências de que, olha, a performance foi melhor, né? Ou seja, a gente tem ali dados, evidências empíricas, eu acho que a gente traz um ponto, sim, muito importante de reforçar isso, né? E, de fato, de tentar, no curto prazo, amenizar um pouco essa situação. Porque
medidas estruturais a gente só vai conseguir lidar com elas mesmo de forma, né, ou seja, com políticas públicas que vão ter efeito no longo prazo, infelizmente. Mas no curto prazo a gente pode, sim, pensar que esses estudos são muito importantes para que a gente consiga, por exemplo, trazer mais evidências e mais discussão sobre como é importante ter mais representatividade feminina na política, ter mais mulheres pensando política pública para mulheres e também, inclusive, né, para a sociedade como um todo. Então, acho que é super relevante isso, de fato, tem grande contribuição, exatamente por conta desse efeito, né, de trazer, de fato, essa evidência para que a gente tenha algum tipo de medida que vá atuar mais no curto prazo. Enfim, é mais isso, e agradeço muito, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu já vou finalizar, mas agradeço muito, Luiz, sua disponibilidade, super enriquecedor para a gente, os alunos aprenderam bastante, e a gente tem alunos, né, do mestrado, doutorado, provavelmente muitos estão também ali se enveredando pelos caminhos da econometria agora, então acho que o seu paper traz também muita robustez, muita técnica, e também um jeito interessante de pensar os problemas, né, pensar problemas de pesquisa e como responder, formas diferentes de responder, questões adicionais que vocês foram colocando ao longo do tempo para tentar responder melhor o que vocês se propuseram a responder. Então, acho que super contribuiu para a agenda de pesquisa dos nossos alunos. Então, super agradeço. Ótimo. Eu que agradeço o convite. Enfim, foi bem legal participar aqui, apresentar, enfim, participar da discussão. Uma pena que ainda não possa... Tem as vantagens, para ser sincero, os seminários online têm essas vantagens, né? A gente não precisa liberar a agenda o dia inteiro, enfim, não tem o custo de deslocamento, então, enfim, mas seria ótimo ter ido presencialmente conhecer. Conheço o departamento de economia da FMG, eu não conheço. Você não conhece, mas BH você conhece, né? Conheço, adoro BH. Você é paulista mesmo, Luiz? Sou paulista, mas eu brinco que para mim BH é a mistura ideal entre o Rio de Janeiro e São Paulo, assim, porque tem a agitação e a vida que tem, a espontaneidade que tem o Rio de Janeiro e sei lá, tem uma organização igual a São Paulo, adoro essa cidade. De fato, falta mesmo aí né, fechar o seminário com um boteco no Santa Teresa, mas a gente faz isso da próxima, eu te falei, a gente convida, você está aí sempre produzindo bastante, a gente convida na próxima você vir presencialmente, quando a gente voltar presencial. Então isso, eu agradeço a presença de todos, agradeço a Fernanda, que super gentilmente aceitou meu convite, com comentários super pertinentes, e agradeço a todo mundo que assistiu. Até mais, gente. Obrigada. Obrigado, Parabéns, gente. Luiz. Tchau. Obrigada. Obrigado.